Fala, crianças! Vamos para mais uma aula de matemática. E o nosso tema de hoje é ângulos, só que é a continuação da nossa última aula. Então vamos lá. O que são ângulos consecutivos? Então nós vamos começar por essa ideia de ângulos consecutivos. Ângulos consecutivos, são ângulos que apresentam o mesmo vértice e um lado em comum. Olha só. O ângulo AOB e BOC. AOB e BOC. Qual é o vértice? O. Lado comum, OB. Então, esses dois ângulos têm o mesmo lado comum e o mesmo vértice. Ângulos consecutivos. Essa é a ideia. AOC e BOC. Mesmo vértice, mesma origem para os dois ângulos, lado comum, OC. Então, é simplesmente isso. Tem que ter um mesmo vértice e um lado comum para os dois ângulos. Se isso acontecer, eles são consecutivos. Essa é a ideia do ângulo consecutivo. Ângulos adjacentes. Dois ângulos consecutivos são adjacentes se não tem pontos internos comuns. Primeiro, para ser adjacente, ele tem que ser consecutivo. Por isso que eu marquei aqui. Consecutivos são adjacentes. Vamos lá. AOB e BOC são consecutivos e não têm pontos internos comuns. Portanto, são adjacentes. Olha só. AOB, vou fazer a marcaçãozinha aqui do ângulo. AOB e BOC. Olha só. Se eu fizer aqui vários pontinhos aqui, esses pontos aqui, nenhum deles pertence ao ângulo BOC. Da mesma forma, se eu marcar aqui, não vai pertencer a AOB. Eles têm um lado comum, que é o lado OB, tem um vértice comum, por isso que são consecutivos, mas não são adjacentes, mas são adjacentes, porque os pontos internos de um não são comuns ao outro. Então, eles são consecutivos adjacentes. Todo ângulo adjacente é consecutivo, mas nem todo ângulo consecutivo é adjacente, porque pode ter ponto interno comum aos dois. Então, nesse sentido, não é adjacente. Ângulos opostos pelo vértice ou simplesmente OPV. Dois ângulos são OPV se e somente se os lados de um são as respectivas semirretas opostas ao lado do outro. Vamos ver o que é isso. Eu tenho aqui o ângulo AOB e o ângulo DOC. Essa semirreta aqui, do AOB, essa aqui, ela é a mesma do COD aqui, desse lado aqui, E essa aqui, do OB, é essa mesminha aqui do OD, Ela só foi prolongada mais, Aqui, Então, essa é a característica do ângulo OPV. E esse aqui, é o vértice que a gente está dizendo que eles são opostos por esse vértice, Então, esse ângulo aqui tem a mesma medida desse, Então, o ângulo AOB é igual a DOC, tem a mesma medida. Que é a mesma coisa se eu fizesse aqui outros dois ângulos, que também eles seriam opostos, O ângulo, por exemplo, AOD e COB, aqui, também seriam OPV, teriam a mesma medida. E bissetriz de um ângulo, nossa última parte aí da nossa aula. É a semirreta de origem no vértice que determina com os lados do ângulo dois ângulos congruentes, ou seja, de medidas iguais. Exemplo, qual é a medida do ângulo A? Se esse cara aqui do meio é a bissetriz, e a característica é dividir dois ângulos em partes iguais, então eu posso dizer que esse ângulo aqui maior mede 40 graus. E essa bissetriz dividiu ele em duas partes de 20 graus. Ou seja, esse ângulo A mede 20 graus, porque a característica da bissetriz é dividir um ângulo em duas partes de mesma medida, ou seja, em duas partes congruentes.
Então é isso aí, gente. Essa foi a nossa aula. Espero ter ajudado, espero ter contribuído com o crescimento intelectual de vocês. Boa sorte aí, bons estudos e até o nosso próximo vídeo.